Olá pessoal, olha só, no vídeo aqui, o vídeo que eu quero fazer para vocês todos os dias, eu quero ver se eu consigo fazer isso todos os dias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar o índice, nesse vídeo eu vou analisar o índice e vou analisar essas três empresas aqui. Por que essas três empresas, Felipe? Porque são elas as que têm a maior composição do índice, elas representam o maior número dentro do índice, né? Então se você for aqui no site da B3, você vai conseguir ver que a participação dessas três empresas é a maior dentro dos ativos que compõem o IBOV, tá? Essa carteira teórica. Então vamos lá. Então vamos começar analisando o IBOV, né? Só para a gente, deixa eu tirar esse negócio daqui, a gente começar a situar pelo mercado, né? Pelo termômetro. Então, olha só. Aqui a gente está no gráfico diário. Lembra que eu falei há um tempo atrás sobre uma cunha que estava sendo criada aqui, né? Que a gente estava respeitando essa cunha. Aparentemente essa cunha foi rompida, tá? No dia de hoje essa cunha foi rompida, o alvo dela é na 200 e a gente já consegue fazer, a gente já conseguia fazer esse Fibonacci há um tempo, né? Desde mais ou menos essa região aqui que a gente conseguia fazer o Fibonacci dessa última queda, dessa perna de queda e desse pivô de alta, tá? Então a gente consegue pegar, se você não sabe o que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo os alvos de Fibonacci. Se você também não sabe do que isso se trata, faça o Operações Inteligentes, porque lá eu explico tudo isso. Então vamos lá. Alvo 1 foi atingido, tá, com sucesso por esse candle e rompeu. O que a gente tem que... Isso é uma coisa que eu vejo toda hora. O que a gente precisa prestar atenção aqui? Não se deixar enganar por esse rompimento. Por quê? Porque todo rompimento... Deixa eu colocar volume financeiro... Ah, não tem no IBOV, né? Óbvio. Deixa eu ver se o Indifut vai estar parecido. Certo também. Então, o que a gente precisa ficar atento, né? Tá parecido, tá bom. É só para vocês entenderem a explicação que eu vou dar. Sempre que a gente está falando de rompimento, tá? A gente precisa ter uma confirmação por volume. Por quê? Porque o rompimento é uma região que provavelmente você vai pegar muito stop. E se você pegar muito stop, isso eu estou falando stop de institucional. Então, quando você vê quem é que compra, me diz uma coisa, quem é que compra no topo? Quem é a pessoa que compra no topo? Quem é que vai comprar no topo e vender no fundo? Cara, quem precisa de stop, quem precisa pagar o stop, quem está estopando uma posição. Então, quem é que vende no topo? Quem é que compra no topo? Aquele player grande que está precisando, o player grande vendido que está precisando estopar uma posição. Então, quem compra no topo é quem precisa estopar. Então, o que pode ter sido esse candle aqui? Pode ter sido simplesmente acionando um monte de stop. Tá? E se esse monte de stop não tiver follow-on, ou seja, não tiver quem compre junto com ele, você vai ter isso aqui, ó, você vai ter pouco volume. Tá? A partir da hora que você tem esse candle de rompimento de uma cunha, tá? E um rompimento contrário do que a cunha ela preconiza, né? A técnica, né? A parte técnica da cunha ela preconiza. Então, se você tem um rompimento para cima que ele tem pouco volume, cara, às vezes esse rompimento, principalmente no diário, ele pode se tornar um rompimento falso amanhã. Amanhã esse mercado pode começar a descer e voltar para dentro dessa cunha, ou trabalhar aqui dentro, ou então romper essa cunha para baixo. Bem que em um dia só, dificilmente a gente vai romper essa cunha para baixo, né? Seriam muitos pontos para descer aqui. Mas de qualquer forma, a gente pode procurar, inclusive, confluências, né? Se a gente estiver vendo aqui o RSI, a gente né, é lógico, não vou explicar muito sobre o RSI aqui, senão essa aula vai ficar... Essa aula não é uma aula, é só uma análise. Senão essa análise vai se tornar uma aula, vai ficar muito grande. Mas a gente consegue ver que, em relação ao último topo, ó, esse topinho aqui do RSI, ele representa exatamente essa última subida, tá? Em relação ao último topo, a gente consegue ver que o RSI não conseguiu romper ainda definitivamente. Olha o que acontece aqui, ó. A gente tem esse pequeno rompimento que, se esse candle for rompido, a gente confirma. Mas se esse candle não romper amanhã, a gente tem provavelmente um rompimento falso, tá? O que mais que a gente pode analisar aqui? Bom, se a gente confirmar esse rompimento, o que acontece? A gente tem esses alvos de FIBO aqui, tá? O primeiro alvo foi atingido e a gente rompeu esse alvo. O nosso próximo alvo provavelmente vai ficar muito próximo da média de 200 ali, ó. Ficou muito próximo da média de 200. Essa média, que ela suaviza os últimos 200 candles, né? Então, porra, candle pra cacete, eu não vou fazer conta agora, mas ela suaviza o movimento dos últimos 200 candles. Ela vai contabilizar os 200 candles que passaram e vai tirar uma média. Essa média móvel, ela representa os 200 períodos passados, tá? Então são 200 dias. Eu acredito que essa média não desconte ainda, não esteja descontando ainda
com força, esses candles aqui. Eu não vou contar agora, mas enfim. O que é mais importante é, à medida que o tempo for passando, os dias forem passando, essa média tende a regredir um pouco mais. E o preço, obviamente, ou ele vai cair ou ele vai subir. Tá? Então, o próximo alvo não pode ser nada que não seja essa região. Tá? Não tem como. Até porque você está ficando entre o rompimento dessa cunha e essa média. Então, se o preço romper esse topo, ele tende a trabalhar nessa região. Seja se transformando numa consolidação, se bem que são 9.000 pontos, né? São quase 9.000 pontos de distância. Uma consolidação aqui é uma bela de uma consolidação, né? Dá para comprar no fundo e vender no topo tranquilamente, mas enfim. E qual é o cenário caso a gente volte a trabalhar dentro dessa cunha? Bom, a gente tem as duas médias móveis ascendentes, tá? A média de 9 já conseguiu fazer o cruzamento da 21, a 21 ascendente há muito tempo, já há muito tempo. Ela ficou flat aqui nessa correção, mas ela ascendeu novamente, a 9 cortou para cima, encontrou suporte, enfim. Então, pela lógica, a gente espera que se o mercado abrir, vamos dar um zoom aqui, se o mercado abrir amanhã, né? Amanhã é quarta-feira. Se o mercado abrir e ele perder esse candle, ele vai encontrar suporte automático, tá? Automático na média móvel de 9 e na média móvel de 21, tá? Se ele abrir em linha e não abaixo, ele vai encontrar um suporte exatamente nessa cunha que foi perdida, essa cunha que foi rompida. E aí a gente pode ter um reteste para que a gente, deixa eu até diminuir aqui, botar nos 60 minutos, apagar isso aqui. Ué, tinham dois? Faz sentido. Então vamos lá, o que pode acabar acontecendo? Tá? Aqui é o 15 minutos, a gente pode mudar, aqui é o 60 minutos, a gente pode mudar para 15 depois, enfim. Deixa eu apagar essas coisas aqui para não ficar muito confuso para vocês. Fechar. Então, o que pode acabar acontecendo? Lembra que eu falei, eu falei isso na minha aula de médias móveis, não foi com vocês, mas toda média móvel, ela vai trabalhar com um desvio, tá? Ou seja, a gente sempre tem a expectativa de que o preço retorne para a média móvel, tá? Na matemática é chamado de retorno à média. Basicamente, tudo que se distancia muito da média tende a voltar para ela. Tá? E a gente já vê um afastamento muito grande da média móvel de 9 para a média móvel de 21. Quer dizer que não vai subir mais, Felipe? Não quer dizer, porque o próprio preço pode se distanciar da média móvel de 9. E aí, automaticamente, a média móvel vai se afastar mais ainda. Mas, de uma forma geral, se a gente for olhar o histórico da interação entre essas médias, a gente vai ver que a gente está quase aí num desvio máximo da própria média 9 para 21, né? Se a gente for pegar historicamente, a gente nunca teve um desvio muito grande sem que o preço retornasse à média de 21, né? Olha aqui, ó, esse desvio também não é maior do que o outro. Aqui a gente estava num período de uma volatilidade maior, então é normal a gente ter um distanciamento, tá? Mas mesmo assim foi algo que retornou sempre para a média de 21. Então a gente, aqui foi uma distorção incrível. Quem sabia, existe uma técnica que chama a tática da sombra inferior, que nada mais é do que realmente pegar esses candles aqui que se formam ou em suporte muito forte, ou então eles se formam num afastamento muito grande das médias, tá? Mas não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque não é o caso. Mas olha como a gente consegue entender que todo afastamento da média tende a retornar para ela, né? Então, vamos lá. Então, o 60 minutos, ele ainda não está tão afastado assim. É exatamente por não estar tão afastado assim que eu falo que talvez pode ser que a gente tenha um afastamento maior. Mas a tendência é que todo afastamento retorne. Então, caso a gente tenha uma abertura amanhã, esse é o gráfico de 60 minutos, caso a gente tenha uma abertura amanhã abaixo dessa máxima, né? Ou então, trabalhando nessa região, o suporte automático dela vai ser tanto o pullback nessa cunha que foi rompida, quanto na 21, que está trabalhando mais ou menos na mesma região. Tá? Então, esse é o cenário que eu vejo para amanhã. Eu não vou olhar algum tempo gráfico mais baixo, porque é muito ruído, se torna irrelevante. No máximo, a gente pode olhar o 15 para ver como é que a gente teve... aqui a gente teve o Power Breakout, né? Que nem foi um Power, foi um Breakout só. Nessa região. Fez, inclusive, o pullback, tá? Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Então ele fez um micro pullback, né? Mas você vê que aqui não deu muita certeza. Olha como é que você tem um rompimento com sombra e sem volume, cara. Não dá para comprar aqui. Ah, mas deu certo. Vai dar certo algumas vezes, cara. Mas tecnicamente falando, não teve compra aqui não. Tá? Meu Deus, eu já sei que a minha avaliação de avaliação expirou, mas eu não quero comprar você, mano. Não quero, baixo o outro. Então, aqui é o 15, né? Pelo 15 minutos a gente teve até um pullback, só que não teve uma confirmação de compra aqui. A confirmação veio nesse candle. E aí, cara, você comprar às 4h45, mas vale a pena. Mas você comprar às 4h45 no mercado que tá assim, subindo dessa forma, pô, tá louco. Se você sofrer, é pedir para você passar calor. Mas deu certo aqui, beleza, como deu certo aqui embaixo também, se você tivesse comprado, como se você tivesse comprado esse candle aqui, deu certo também, mas e aí, se você for ficar sempre, é por isso que é muito complicado, né? A gente ter uma forma objetiva de operar. Porque depois que você olha o gráfico, tudo poderia dar certo, né? Tudo poderia ser o que você pensou que era. Mas, na verdade, se você for tentar todas as vezes ficar adivinhando o que você está pensando, se aquilo vai acontecer ou não, você vai operar pra caralho e só vai perder dinheiro. Então, nem adianta ficar olhando para essas coisas aqui e falar, se eu tivesse entrado aqui, foda-se, não vai mudar nada. Amanhã você vai ter outra chance, depois de amanhã vai ter outra chance, enfim. Então, no 15 minutos é isso que eu vejo, tá? A gente teve uma lateralização, a abertura dos 5 minutos foi muito interessante, né? Abertura em gap, uma abertura em gap é sempre um ponto onde você... e o mais importante, essa abertura aqui em gap, deixa eu ver, uns 5 minutos, acho que fica mais bonito nos... pode ser os 5, Não tem problema não. Pode ser os 5. Essa abertura em gap, o que ela indica? Ela não veio nem fechar, olha como ela testa... Eu acho que no mini isso aqui tinha dado um triângulo. Eu não tenho certeza, depois eu vejo. Mas olha como ela testa, olha como ele tenta voltar. Olha como ele tenta voltar para fechar esse gap uma vez. Olha aqui, deixa eu dar um zoom. O preço tenta voltar para fechar esse gap uma vez, não consegue, é rejeitado. Outra vez, ele faz até um 9.4 aqui. Deixa eu ver se ele fez um 9.4. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Chart trading, não, rapaz. Acho que aqui, chart trading, não. Gráfico, habilitar essa seleção de datas aqui, média móvel de 89.543, 89.545, aqui ativou um 9.4, se você tivesse entrado, essa hora eu não estava nem operando, eu hoje acordei bem tarde, deixa eu mudar aqui porque eu não gosto disso aqui na minha tela, gráfico. Se você tivesse comprado esse 9.4, olha como esse 9.4, nossa, esse 9.4 foi lindo, né? Deixa eu ver de quanto era o stop. Dá para você diminuir o lote. Mas olha que interessante, né? Esse 9.4, se você tiver uma análise do que está acontecendo no mercado, se a sua análise técnica for boa, você consegue entender que o preço vem tentando fechar esse gap e não consegue. Ele tentou uma vez, tentou outra vez. E no que tentou uma outra vez, você vê que deixa bastante sombra, teve essa sombra, junto com essas duas sombras. No que ele tentou uma outra vez, ele arma um 9.4. Que é um setup que ele geralmente diz que o preço está tentando, mas a força compradora é muito grande. E aí você compra nessa máxima, stop na mínima, foi carregar até lá em cima. Né? Lógico que ninguém vai sair no topo, você com certeza deve ter saído antes. Na verdade, se você conduzisse pela 9, você sairia aqui, tá? Você sairia aqui. E aí você teria 800 pontos. Caraca, eu tenho que começar a acordar mais cedo nessa quarentena. Mas vamos lá, então... O cenário para o índice basicamente é esse, vou até trocar para o Ibov aqui. O cenário que eu tenho para o índice é basicamente esse, eu acho que a gente está fazendo um teste aí que pode se tornar um teste falso, um rompimento, desculpa, que pode se tornar um rompimento falso. Agora, se vai ser um rompimento falso ou não, cara, só o pregão vai dizer. Então vamos olhar aí as outras empresas, eu até perdi quais são as mesmas, Itube, B3 e Petro. Vamos lá, Itube 4. Cara, os bancos estão numa lateralização fodida, né? Fodida. Mas aqui a gente consegue ver... Deixa eu ver se está com volume projetado. Amanhã a gente vai ver. Aqui a gente consegue ver que essa lateralização... Olha aqui, cara. Meu Deus do céu. A gente já vem tendo fundos mais altos, né? Mas eu colocaria meio que uma reta aqui. Peraí. Eu colocaria uma linha de suporte aqui, que tá mais do que bom. Bancos vêm com uma lateralização. Talvez se eu fosse abrir hoje... O Bradesco talvez esteja meio que na mesma, né? Olha essa estrela cadente, que linda, que linda.
Deixa eu até abrir aqui o Bradesco, porque acho que todos os bancos estão meio que na mesma, né? Todos os bancos estão meio que na mesma. PN e ON também trabalhando igual. Vamos lá. Cadê? Aqui. Então vamos lá, YouTube 4. Cara, YouTube 4 tá com um rompimento legal, cara. Tá com um rompimento legal. Vamos ver no ABV. O ABV que não tá me animando muito não. Mas também não tá dando uma divergência tão escrota. Ai meu Deus, eu não preciso da proteção em tempo real e lembre-me mais tarde. Deixa em paz. Então, YouTube 4, cara, a gente pode viver um pequeno rally aí até a média de 20. Desculpa, até a média de 200, mas fora isso, tá bem lateral, tá encaixotado aqui, ó. Se a gente jogar um caixote aqui, a gente consegue ver claramente que o preço está dentro desse caixote trabalhando há muito tempo. Nossa senhora do céu. Melhor. Não, vou botar uma cor mais escura, acho que aqui. Nossa senhora, o Profit é foda que ele não consegue controlar a saturação desse bagulho, mas tudo bem. Então a gente vê que o preço conseguiu romper, né? A gente tem que ver também se esse preço vai se manter, se o próprio candle que... Puta, mas o volume tá muito baixo, cara. O volume tá muito baixo, O volume tá muito baixo. Tá acima da média, mas tá muito baixo. Enfim, a gente tem que ver se vai romper aqui em cima, se vai conseguir romper esse candle. É um candle de tendência, tá? Um candle de força, um candle de volatilidade, diferente desses dois candles, desse candle, desse candle, desse candle, desse candle, desse candle, desse candle. Candles assim, são candles de força. Nossa, olha como... Oh, meu Deus do céu, eu não quero saber disso. Olha como a gente teve uma média de 9 bem vacilante aqui embaixo, né? Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. Que soluço. Bom, acho que a gente consegue fazer esse fibo aqui. Atingiu o primeiro alvo. Atingiu o segundo alvo. Vamos ver. O terceiro alvo seria no 2645, né? 2645. 2645 não dá nem para chegar perto da média móvel de 200. Deixa eu dar uma olhada. Nossa. Não dá nem para brincar. Então, a gente pode ter alvo aí até o 2645 para o dia de amanhã, né? Talvez, não dá para saber. Mas a gente andou bastante hoje. 6% só no dia de hoje, caralho. Quem comprou YouTube, ainda bem que eu fiz a minha compra quando estava 21, 22. Quem fez compra aqui embaixo, nossa, quem fez compra nesse teste aqui de suporte, nossa, aqui também, meu Deus. Mas enfim, vamos ver o próximo B3SA3. B3SA3, gente, para quem não sabe, olha, tivemos um rompimento de cunha. Isso é uma cunha ou uma bandeira? Deixa eu ver. Tivemos um rompimento interessante aqui, bastante volume. B3 tá bonita. Vamos ver se aqui é um canal. É um canalzinho. Tivemos um rompimento dessa bandeira, tá? Qual é o alvo dessa bandeira? Lá em cima. Bem, lá no 55. Alvo no 55, tá? A gente teve um rompimento dessa bandeira com bastante volume. Olha esse OBV que tá tirando, né? Mas não tem problema. Ele tá jogando para cima, não tem nenhuma divergência muito incrível. E a gente tem que fazer agora o teste dessa máxima aqui, tá? E vamos ver. A B3 tem tudo para vir testar essa máxima aqui de 47,86. 47,86? Deixa eu ver a máxima aqui. 47,98. De 4,8 aqui. Tem tudo para vir testar essa máxima de 4,8 para decidir se vai ter força suficiente para romper esse topo e continuar aí essa bandeirinha. A gente já vem de um belo movimento. A gente pode estar vendo aí uma onda 5, né? Mas tudo bem, não tem problema. E o próximo era... Oh, meu Deus. Petro 4. Nossa, eu estava tão acostumado com o Vale, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o diário antes. Nossa, Petro 4 disparou, né? Bom.
Petro 4, meu rei, um canalzinho estreito, bem estreito. Se eu pegar a sombra aqui, fica muito, ele vira um canal muito amplo, né? Pensando aqui. Canal bem estreito. Subindo quase que em linha reta, né? Bom, eu acho que isso aqui tá bom. Eu acho que isso aqui tá bom. Ele fez a máxima e despencou. Tá bom, é isso aqui. Beleza. Então a gente tem aí essa busca. Bom, conseguiu romper essa máxima anterior, né? O preço conseguiu romper essa máxima anterior e vem buscando. Ai, meu Deus do céu, mano. Tchau. Minha mola. Então o preço tem tudo agora para vir buscar essa região da média de 200. Cara, mais uma vez, eu acho que quem vai balizar, e eu já falei isso para vários alunos meus, quem vai balizar tanto o índice quanto as ações é a média de 200, cara. Não tem como. Ela tende a segurar bem. Olha, esse rompimento foi bom, cara. Eu gostei mais do rompimento da B3. Mas de uma forma geral, o que a gente pode estar vendo é o seguinte, vamos ver se aqui faz algum sentido. O que a gente pode estar vendo é simplesmente uma retração, né? O que a gente pode estar vendo é o que a gente chama de respiro. Essa queda foi muito forte, as empresas ainda estão digerindo essa queda, e aí a gente tem uma oportunidade muito grande, mas é aquela coisa entre você ver o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Tem gente que vai falar, não, porque agora vão vir a próxima onda do Covid e a gente ainda tem muito rombo fiscal, etc, etc. É a pessoa que está enxergando o copo meio vazio. E você pode pensar, se você seguir essa linha de raciocínio, você pode pensar que a tendência agora é que os preços voltem a cair, que isso aí seja simplesmente uma retração para que a gente tenha uma expansão dessa queda, enfim, tem várias formas de você pensar. E você pode olhar o copo meio cheio, né? Onde a gente pode ver que os países estão se abrindo cada vez mais, estão abrindo o comércio, estão começando a voltar à sua rotina, a gente já tem aí também, a gente pode ter todas as reformas fiscais sendo aprovadas ainda esse ano. Então, assim, todas as reformas fiscais, todas as reformas podem ser aprovadas ainda esse ano, e isso vai dar um gás muito maior para a nossa economia, não só no Brasil, como a gente tem no mundo inteiro um estímulo financeiro muito grande. Então, depende muito de como você olha. Você pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Então, eu acho que é muito perigoso a gente tentar encontrar um viés mais lógico. A gente tem que realmente esperar o preço dizer o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer. Por enquanto, a análise que eu tenho é essa, olhando de uma forma bem rápida, tá, gente? Eu não tomaria posição só pela análise que eu estou fazendo agora, é óbvio que não. Mas essa análise ajuda você a interpretar, ajuda você a olhar o preço de uma outra forma. É um ponto de vista que eu exponho o meu ponto de vista, lógico, numa análise bem rápida, é o ponto de vista que eu tenho, e eu acho que a partir da hora que você compartilha seus pontos de vista, a sua mente começa a abrir outras possibilidades, tá? É isso, a gente fez uma análise hoje do índice, fez uma análise também das 3 grandes companhias que compõem o índice e que, mandatoriamente, elas vão ser o drive, né? Elas vão carregar o índice junto com a sua própria movimentação. E a grande verdade é que tanto a Petro 4 quanto a B3 tem uma probabilidade de alta muito grande. Tá? A gente está vendo um movimento contínuo de alta dessas duas empresas e só YouTube que não está me agradando tanto porque esse rompimento não teve volume. Tá? Mas se romper, a gente tem esses alvos aqui que eu já tinha feito antes, no 25, se não me engano, alguma coisa assim. E a média de 200 está ali para segurar o preço. Então, vamos ver até onde essa queda aqui vai conseguir levar a gente. Se a gente fizer uma retração de 618, a gente vai ter um alvo bem próximo aí da 200. Então, pelo gráfico diário, a gente tem aí alguns dias de alta pela frente, mas tudo pode acontecer. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedor. Esclarecedor, nem sei se é a palavra certa, mas que tenha sido de alguma forma... como é que eu posso dizer? Um aliado para que você melhore a sua interpretação, para que você... Repetindo, é uma análise muito rápida, é uma análise
bem simples, bem arroz com feijão, só para determinar para onde é a tendência do preço, o que o preço pode fazer, quais são os cenários, se a gente pode entrar numa tendência de alta, num ciclo de alta, num ciclo de baixa, no microciclo, né, de alta, no microciclo de alta, de baixa. Então, espero que tenha te ajudado, espero que o conteúdo tenha sido do seu agrado. E, cara, se você tiver uma sugestão de alguma coisa que você queira ver, de um conteúdo de uma outra forma, né? Algum outro assunto que você queira que eu aborde, que eu ensine, algum outro assunto que você tenha dúvida, alguma coisa que você queira que eu fale sobre você e eu não falei ainda, para que eu faça um vídeo com conteúdo sobre isso, só escrever aqui embaixo, na área de comentários, você pode colocar o que você quiser, que eu vou procurar atender aí aos pedidos de todo mundo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!